Fala galera, começando aqui o segundo episódio do Slam Talk Brasil. Hoje a gente teve a troca do Kevin Durant, igual a gente comentou. Um dos possíveis destinos dele seria o Houston Rockets. E foi isso. Jalen Green, Dillon Brooks, pick 10 e um monte de first ou second round pick. O que você acha disso, Lasbar? Eu acho que, assim, já falei, né, no último episódio, eu falei que, pra mim, o Rockets era o melhor destino, né, pro Kevin Durant, pelo encaixe, pela necessidade que o Rockets tinha de ter mais um scorer consistente, alguém pra segurar a barra no ataque aí, não vacilar, igual o Jalen Green vinha fazendo nos playoffs, teve uma série horrível. E também vem um cara aí com bastante experiência, já foi campeão, pra trazer essa experiência aí pra essa molecada, que é um time bem jovem. E assim, é o Kevin Durant, né? O cara, eu sou fã dele. Ele, assim, o cara, muita gente fala que ele tá velho, e tal. O cara realmente ele tá mais velho, mas questão de basquete jogado não deixa nada a desejar. Ele vem de uma temporada aí de 26 pontos de média. Isso jogando do lado do Booker, que já é um cara que é um scorer. E então, assim, ele tem tudo para fazer uma ótima temporada. Ele veio aí com um contrato de um ano para o Houston Rockets, mas eu não enxergo isso como um problema, até porque o Houston era um dos destinos que ele queria, então, assim, não acho que ele vai dar trabalho para renovar esse contrato. Eu acho que o Houston tem que trabalhar para conseguir um contrato aí de pelo menos 3 anos com ele, que com certeza ele não vai perder rendimento nesse tempo. É um jogador muito elite. Dos dois lados da quadra ele é muito bom. Tem um destaque maior ainda no ataque. E assim, eu tava até comentando aqui por fora que eu achei o pacote muito bom que eles enviaram, porque de todo jeito eu acho que não teria como você fazer uma rotação aí com Jalen Green e Kevin Durant. Eu acho que o jogo não ia ficar legal. É, E assim, tinha que envolver o Jalen Green na troca. O Dillon Brooks, pra mim, o time perde um pouco na defesa, mas já é um time que tem ótimos defensores, então o Rockets não vai sentir tanto assim. E a questão das escolhas, eles mandaram a top 10, né, Sim, a desse pick 10 ano. desse draft de agora do dia 25. Isso, mandaram a pick 10, que é uma boa escolha, e assim, pra pegar o Kevin Durant, você tem que abrir mão dos seus ativos, não tem jeito. Mas assim, É. só uma first eu achei que foi muito, muito bom. Porque o Rockets, ele tem escolhas do Phoenix. Sim, Então, eles assim, poderiam eles ter pegado de volta as piques deles, né? Eu não entendi sim, muito bem essa negociação, mas eu acho que eles poderiam ter sim saído. Igual a gente comentou no último podcast, eu acho que uma first por ele era um preço ok, dependendo dos jogadores que fossem. Porque você pegar um Jalen Green, cara, que depois de um playoffs horroroso desse, fica difícil. Eu acho que o Houston saiu muito melhor nessa troca, muito melhor, o time melhora muito. E quem se deu melhor para mim nessa troca de todos foi o Kevin Durant. O Kevin Durant estava trabalhando com o Phoenix Suns porque ele já tinha percebido que eles não queriam ele lá. E aí eles falaram: Ó, pra onde você quer ir? E ele foi para um dos três destinos. Então ele estava lá no, num evento e descobriu na hora do evento. E acho que ele estava sorrindo para tudo quanto é canto, porque ele queria sair. E eu concordo com você, eu acho que vai acrescentar muito ao ataque do time, um time que faltou muito, muito, muito mesmo no ataque. Eles já têm o Amen Thompson que defende horrores, então eles não vão sentir a falta do Dillon Brooks, que às vezes eu acho o aspecto do jogador negativo. Então, assim, e o Phoenix Suns tem uma oportunidade de ter uma pick 10 também nesse draft, que é um draft recheado de jovens talentos. Provavelmente alguém ali no top 10 ali vai vir uma escolha boa, vai vir um jogador bom. E agora vamos ver, né, como que vai sair esse Houston Rockets. Eu acho que foi uma troca muito, 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 muito boa para eles mesmo. então, assim, e eu acho, assim, que a troca foi melhor para Houston, pelo preço que pagou, foi pouco.
teve as escolhas de segunda rodada, mas assim, na minha visão, essas escolhas de segunda rodada para Houston não vai fazer tanta falta, porque na, na, na prática, as escolhas de segunda rodada normalmente viram role players, e Houston tá com tanto role player de qualidade aí, tanto jovem já em desenvolvimento, não tem mais onde enfiar jovem. Sim. E eu acho que se chegar mais talento, vai ser desperdiçado, porque não tem onde colocar nesse elenco. É, Talento jovem. chegou a hora de você pegar as peças e brigar pelo título. Essa é a história do Isso. Houston agora. Eles. Eu acho que o pacote do Desmond Bane foi mais caro do que o Kevin Durant. Muito Porque mais caro. eu acho que o Jalen Green hoje é aquele ativo negativo também, né? Então, Sim, eu não vejo ele como um ativo negativo, porque ele é um jogador talentoso, jovem, pode vir a melhorar muito o seu jogo, mas, assim, eu não acredito que ele chegue no nível. Eu prefiro ter aí 3 anos de Duran do que, sei lá, 5, 6 de Jalen Green e sim, não ganhar nada, entendeu? sim, com certeza. É, Concordo com você. e, assim, eu acho que pro lado de Phoenix, eles poderiam sim ter tido valores melhores no Duran. A questão é que poucos times estavam tão dispostos assim a pagar tanto no Duran, a gente viu alguns pacotes e Toronto, eu acho que assim, a questão da troca para Phoenix, eu acho que até poderia ter pegado mais firsts, acredito, talvez aí ter diminuído alguma second round, pegado uma pick de volta, sim. mas eu acho que o Jalen Green, eles talvez assim, quase certeza que eles vão trocar o Jalen Green e ele vai virar mais picks, então acaba que eles vão ter saído do Duran aí com umas 3 firsts, acredito, talvez. O Jalen Green ainda vale umas 2 firsts. O que É, você acha? assim, eu tava vendo que tem a possibilidade dele ficar lá. E eu não vejo sentido algum dele lá. Ainda mais É. com. Cara, não Pensa, tem sentido. Booker, Bill e Green, velho, vai ser assim, um time desse ano que a gente viu do Phoenix não deu certo e piorado, porque 3 caras scorers que não tem armação, o Booker desenvolveu bastante o estilo playmaker, mas mesmo assim ainda é um scorer, né? É, não tem como. Eu não vejo encaixe. Eu acho que o Suns deveria ir para um rebuild. É, o problema é que eles têm um cara que ama a cidade, ama estar lá, que é o Booker, e ele não quer ser trocado, ele quer ganhar lá. Porque se fosse, provavelmente, se fosse outra estrela, já teria falado: Ó, tô arrumando minhas malas, vai pro rebuild, não deu certo. Porque eu acho que a janela de título do Suns se fechou novamente. Eu falo que foi naquela temporada onde o Dallas teve aquele jogo 7 lá, incrível, que acabou com o Phoenix Suns, e depois disso eles trocaram o Aiton, o Chris Paul foi embora. Eu acho que pro Suns, se eles forem ficar com o Jalen Green, não vai ajudar em nada, vai só prolongar o sofrimento do torcedor, que daqui 2, 3 anos vai ter que passar por um rebuild. Eu já trocaria agora, tentaria entrar com outra pick nesse draft, porque se você tá pensando em continuar com o Devin Booker, aproveita, já pega outra pick do draft aqui, já tenta fazer outra coisa, porque pelo menos mais uma pick ele vale. Você concorda? Falando de Jalen Green, né? O Jalen Green. Então, na minha visão, vale até 2. Eu acho que, assim, num mundo onde Desmond Bane vale tantas picks, acho que foi quatro picks first round e uma swap, não foi? Foi. E Mikal Bridges valendo 5 picks, como que você não paga 2 picks num Jalen Green? Eu acho que ele vale pelo menos 2. É. E agora a gente tem que falar dos outros times, né? O Miami Heat, que não quis envolver o Jaime Aham. Jaquez Jr. Só completar aqui Sim, esse comentário seu falando da janela de título do Phoenix, eu concordo que essa janela já fechou. E eu acho que quanto mais eles tentam forçar essa janela de título, mais vai piorando. A gente vê aí ao longo dos anos que eles vão. Todo ano eles estão piorando o elenco, porque o Eitan não foi bem, pegaram um Nurkic que só afundou mais o time. piorou ainda. Troca- Tiraram o Chris Paul, colocaram o Bradley Beal, que nunca jogou bem nesse time. Assim, eu acho que. E o time vem com a folha salarial, acho que era mais alta da NBA ano passado e um fiasco dessa temporada. Teve um momento da temporada que foi bem no comecinho, No mas comecinho. assim, foi bem, mas foi um momento muito rápido que o Kevin Durant estava carregando, na verdade, né? O Sim, Kevin Durant, ele decidiu muitos jogos pro Phoenix. Se o Kevin Durant não tivesse
se ele tivesse tido uma lesão, o Phoenix ia ser pior ainda, porque o time era muito dependente de Kevin Durant, né? O cara, ele teve 53% de field goal, 43% de bola de três. Me fala que jogador na liga tem uma eficiência dessa com a pontuação que ele tem. Assim, é um jogador muito bom. É muito bom. E não deu certo esse time. E é isso. Eu acho que sobre o Phoenix Suns é isso. Eu também acho que a janela deles acabou. E agora a gente tem que falar do finado Miami Heat, que sempre fica no quase, todas as vezes. Quase o Kevin Durant foi para o Miami Heat, mas eles não quiseram negociar o Jaime Jaquez Jr., o Nikola Jokic, não Jokic, Jovic, e o Naismith, Highsmith, e a pick 20. Então, assim, cara, pra mim eu fico com um ponto de interrogação na cabeça. Qual que é o time do Miami Heat hoje? Tyler Hero, Bana Adebayo. Cara, não faz sentido isso. Não, assim, eu fico com dó do Spoelstra, né? Que tem que tirar leite de pedra toda temporada, já vai. Tem muitos anos aí que o cara só tem jogador que muitos vêm de Undraft. segunda rodada, undrafted, e o cara tem que tirar leite de É, pedra todo ano. E todo ano. assim, eu acho que pro Duran foi maravilhoso, porque se ele cai em Miami lá, ele não ia ter chance nenhuma de título, E na você minha sabe visão. por que, que o Duran tá super feliz? Porque agora ele não Ah, vai pagar os Texas, impostos do é, Texas. bom Então, demais. o último contrato dele você pode saber que vai ser gordinho no bolso dele. É, isso é verdade. E o Spurs, eles não se animaram, né? O Phoenix queria a pick 2 do draft. E é isso. Ficou, então, teremos É, Kevin Durant em Houston. Vem brigar pra título? Você acha que briga pra título? com certeza vai brigar para título. É, eu acho que é a peça que faltava. Eles podem melhorar um pouco ali a questão, colocar mais um armador para revezar com o Van Vliet, ou até pegar uma peça melhor que o Van Vliet, porque o Van Vliet ele tem algumas inconsistências. Sim. Mas se eles pegarem mais um armador ali para revezar com ele, eu acho que tem tudo para brigar forte. É, eu também o vejo da mesma forma. Eu acho que o Rockets vem pra brigar por título. E eu concordo 100%, eles precisam de um armador reserva, porque hoje na NBA não adianta você ter o quinteto titular muito bom e o seu banco não ajudar em nada. É o que aconteceu no Suns essa temporada. O time titular era bom, mas quando você chegava ali no banco, você tinha o Nurkic jogando, sei lá o que, que esse cara tava fazendo essa temporada, que chutaram ele rapidinho. É, o Nurkic foi patético mesmo. Ai, ai. Então, você tem mais alguma coisa pra falar do Kevin Durant ou você já quer falar do draft? Eu acho que sobre esse assunto é isso mesmo. E assim, só reforçar aí que isso só demonstra também o overpay que o Orlando deu no Desmond Bane, né? Sim, só reforça, cara. Essa troca aí pra mim. O, o Orlando ofereceu é, o mesmo pacote, só que em vez de 4 picks, duas no Kobe White, do Chicago. Eu não sei, o Chicago disse não, então o Kobe White tá valendo demais, cara. É, Eu quero saber o que, que vale um demais. Kobe White. Se o Desmond Bane tá valendo 4 Kobe White, eles querem o quê? 6 picks? Aí é É, só brincadeira, se cara. for, né? Só se for. Então daqui a pouco, pô, não tem mais pique. Vai embora tudo. Cara, esse mercado de Pix tá tão inflacionado, né? Tá A muito gente vê aí inflacionado. Eu não sei. que, assim, antigamente 5 Pix era, tipo, um jogador nível Kevin Durant. Sim. Hoje em dia, tipo, um jogador 3D vale 3 4 Ah, Pix. isso começou naquela troca do Rudy Gobert, né? É, Então, o Rudy Gobert, além de atrapalhar o time, atrapalha o mercado. é É. isso aí. Então vamos falar um pouco do draft. O que que você tem pra dizer do draft aí, João? Uai, eu acho que o draft, sim, tá sendo um dos drafts mais hypados desses últimos anos. Aí a gente tem o Cooper Flag, que tem tudo pra arrebentar. Em Dallas a gente falou no último episódio. Dylan Harper. é, e eu acho que assim, é um draft que tem bastante talento. As melhores escolhas caíram com os melhores times.
disponíveis, né? Sim, E vai ser qua- vai ser daqui 3 dias o 3 draft, né? dias, sim. E vamos acompanhar aí o que vai virar. No último mock draft da NBA, a gente tem aqui o Cooper Flag indo para Dallas, se o Nico Harrison quiser. A gente tem o Dylan Harper indo para San Antonio. E aí que Sim. tem aquela questão do Ace Bailey. Iria, entre aspas, para Filadélfia, mas ele vem caindo. Os agentes dele vêm adotando uma estratégia que não quer fazer entrevista em nenhum time. Ele ia fazer entrevista lá com o Filadélfia, se recusou a fazer de última hora, estava tudo agendado. E vem caindo. Ele, se ele alinhar a cabeça dele com a gameplay, ele tem potencial, se ele cair no draft, de ser o estilo do draft. Se ele cair para uma pique 7, 8, 9, 10 ali, já vem um jogador muito bom, que há muito tempo ele já foi até cotado para ser a pique 1, né? Então, assim, é um draft que tem excelentes Então, essa jogadores. questão, a questão do Ace Bailey aí, eu acho que ele não vem agradando as equipes pela questão de personalidade dele, né? Sim, É um pouco parecido com o que aconteceu no último draft da NFL, que a gente teve aí um quarterback que chama Shadow Sanders, e ele caiu demais, porque ele é filho de jogador e, tipo, já é um moleque meio mimado, assim. E o cara foi escolhido na quinta rodada. Ele era cotado para a primeira rodada e os times não quiseram ele. pois é. Então, assim, essa questão da personalidade do jogador afeta muito, né? Afeta muito. E você fica, pô, o cara não quer fazer uma entrevista aqui? Que é isso? Você bota um ponto de interrogação, aí o cara começa a cair. Eu lembro Sim. também que teve o Cam Whitmore, que foi pro Houston. Ele também caiu bastante, ele estava cotado para sair nos 10 primeiros, ele foi sair lá pro final. Então, assim, vamos ver E aí. bom pro Rockets, né? Porque é um bom jogador. Bom jogador, só que o Rockets não tá aproveitando, né? Eu acho que Isso. Isso combina um pouco com o que eu falei antes, né? Que não adianta você colocar mais talento jovem nesse Rockets porque não tem sim, mais não tem espaço. mais Já é um time espaço. recheado. E provavelmente ele deve ser trocado aí. Vamos ver o que vai virar. Mas É. é um Acho que draft. assim, a gente pode comentar aí um pouco sobre, pelo menos, as 3 primeiras picks, qual que é a nossa opinião sobre o que cada time deve fazer. É, eu, É, eu concordo com começando do você. Dallas aí, o que você acha que o Dallas deve fazer aí com essa Eu first? acho que o Dallas aqui, ele tem que trocar. Não, tô brincando. Isso aqui é um pensamento do Nico Harrison. Com certeza o Dallas tem que pegar o Cooper Flag. O Cooper Flag vai ser a estrela de Dallas daqui pra frente. Chega muito novo em Dallas, 18 anos, cara. E por poucos dias ele não poderia nem se inscrever nesse draft. Ele Muito antecipou novo e muito pronto, né? muito Isso que pronto. é mais bizarro, muito pronto. Sim, Um ele jogador completo. um jogador completo. Eu estava analisando um pouco o que as pessoas acham de falhas nele. E assim, o que eles falam assim, às vezes ele dá um passinho a mais na defesa, ele chega ali, ele dá um passinho, mas assim, pouquíssimas falhas. É um jogador muito, 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 muito completo. Uma das dúvidas que tinham era a bola de três e ele provou que ele pode sim evoluir nesse aspecto nessa primeira temporada, primeira e única temporada que ele teve em Duke. Ele chega no encaixe perfeito, numa equipe que está formada, pronta para ele jogar, só precisa ali de mais um armador para quando o Kyrie Irving voltar. E eu acho que com o Cooper Flag, o Dallas briga por título nessa primeira temporada, mesmo sendo um jovem de 18 anos. Ele não vai ser a estrela nesse primeiro ano, claro que não, mas ele vai ajudar. Que outro jogador que tá aí na free agency que você poderia adicionar ao seu time, igual o Cooper Flag? Nenhum. Não tem Nenhum. jogador. É um jogador estilo Jason Tatum. Isso Sim. lembra um pouco da época do Kyrie em Boston, né? É. Então, assim, eu acho que o único caminho correto para o Dallas é selecionar o Cooper Flag na primeira escolha. Qualquer coisa além disso é loucura. É. Aí, assim, vamos passar aí pelo. Eu concordo 100% com a sua opinião aí do que o Dallas deve fazer. O que você acha aí que o Spurs deve fazer? Cara, o Spurs está numa cilada, porque eles têm bastante point guard, eles têm o Castle, eles têm o Fox.
mas você não passa um talento igual o Harper. Você não passa. Eu não acho que, assim, você não pode passar. É um talento que você não pode passar. Ele também, em vários mock drafts antes, ele era cotado como uma pick 1. E mesmo você tendo. Não é o melhor encaixe, tá? Não é o melhor encaixe. Tinha outros times que ele poderia se encaixar melhor. Mas você não pode passar um talento desse. Você tem um Mbanyama ali, que ele tá com 21 anos, longe do prime dele. A gente só viu o Baby Wembanyama. E aí você vai encaixar com o Dylan Harper. Então, assim, Fox, o resto aí, tudo bem. Mas você não pode passar. Eu acho que eles têm que sim fechar com o Dylan Harper nessa segunda escolha. E você, o que, que você pensa? Então, a situação do Spurs é um pouco até complicada, porque assim, com o Cooper Flag a gente já enxerga esse Dallas brigando por título agora. Com o Spurs, se ele selecionar essa segunda pick, talvez ele não brigue agora. Mas eu concordo com você que o Dylan Harper não dá pra deixar passar. Mas se, por exemplo, também não tem como você falar que seria uma escolha errada o time trocar essa segunda pick pra pegar um Giannis, por exemplo, e já brigar agora. Mas assim, o Spurs tem muitas opções. Eu acho que é selecionar o Dylan Harper agora e vir brigar aí daqui uns 2 anos mesmo, forte, que é mais garantido. Se fosse uma pick 3 eu falaria pro Spurs trocar. Mas como é o Dylan Harper na 2 aí, eu também concordo com você. É, o Dylan Harper eu acho que na Filadélfia ele encaixaria muito melhor. Hoje seria um encaixe muito bom pra lá, mesmo com o Maxey lá. Eu acho que o encaixe lá seria, eu acho que daria mais jogo. E agora até falando do Philadelphia, eu acho que mesmo com as loucuras dele, eu acho que eles têm que fechar com o Ace Bailey. Não tem como. Pra mim tem que fechar com ele. Eu acho que esses três são os com maior potencial desse draft. E eu acho que eles têm que fechar com ele. Eu acho que poderia ter outras opções. O Trey Johnson também é outro point guard que eu considero que tem um potencial grande, mas eu não acho que chega ao Ace Bailey, entendeu? Eu acho que é isso. Entendi. Ou, se eles não quiserem, pode ser partir para uma troca. Só que aí quem que você iria, o que que Ah, você haria atrás deles? então, nessa questão aí do Sixers, eu sou mais favorável a trocar essa pick, porque assim, você vê um time que eu acho que se não der certo agora, eles têm que partir para um rebuild. A gente tem o Embiid aí, que já tá numa idade avançando. A gente tem o Paul George aí que sabe-se lá se vai voltar, jogar o que pelo menos ele jogou no Clippers, se foi uma temporada atípica dele. Na minha, assim, e tem aí o Maxey, que é uma estrela jovem. Eu acho que o Sixers tinha que partir para trocar essa pick para ver se resolve com alguma peça aí para, porque eles estão numa situação que não dá para ficar esperando muito, não. Eu não acho que o Ace Bailey faria esse time brigar e acho que se não brigar agora, não briga mais na série Embiid. Mas quem que você acha que eles poderiam trocar? Me fala aí, alguém que você acha que eles poderiam encaixar o contrato do Paul George, essa pique e mandar para algum time. Então, é uma situação complicada porque o Paul George, ele é um jogador que tá extremamente embaixo e tem um contrato extremamente alto, né? Sim, Então, assim, pouco time vai animar. O time meio que vai estar pegando essa terceira pick pra tapar esse buraco de salário aí. A gente tem que ver, por exemplo, um Brooklyn Nets. Talvez exatamente. pegue aí um O Paul time que eu George. pensei foi o Brooklyn Nets, que tem um espaço ali de salário, e eles poderiam pegar uma pick 3 e subir no draft. Eu, e eles têm mais picks, né? Eles têm a pick 8 também, mas eu acho que se eles quiserem subir, é Sim. uma opção. Talvez envia um Ken Johnson, pega essa pick 3 Sim. e faz um pagode aí nesse mercado de troca aí. Eu prefiro aí ter um Ken Johnson do que um Paul George. É, Paul George, o Paul George, cara, ele, acho que assim, as lesões atrapalharam muito ele, a gente sabe aí das inúmeras lesões que ele teve, mas essa temporada foi demais, né? O time inteiro do Sixers sofreu com lesão essa cara, temporada. e o mais bizarro é que, assim, antes dessa temporada começar, eu
cotava esse Sixers pra amassar tudo, porque, assim, no papel não tinha como dar errado. Foi um elenco muito bem construído na off-season. O Paul George, aí um ala que fez uma boa temporada no Clippers. O Embiid, antes da lesão do ano retrasado, do ano, isso, antes da última lesão séria Sim, dele, ele era, assim, o primeiro na corrida do MVP, e, sim. assim, pelo que a gente via, ele era incontestável, o MVP, tipo, até a lesão dele. E o Max em ascensão, pra mim, e tipo, o Nick Nurse no comando, pra mim era um time que deveria ter, não sei o que aconteceu com o time, sinceramente. O que aconteceu foi que o Embiid não tem mais joelho. É, e aí fica. Não, não sei se é isso, cara, porque, assim, o Embiid mesmo não jogou mal. Não foi questão dele. Ele não jogou no nível que ele estava jogando antes, Sim. mas, O por problema é que exemplo, o Paul ele George. perdeu muitos O que que jogos, né? aconteceu com o Paul George? Perdeu. Assim, vamos ver o que que vai virar nessa próxima season. Vão investir em mais um ano do Embiid aí. Eu acho que esse, na minha visão aí, é a deadline do Embiid. Se ele não der certo agora, eles têm que dar um jeito aí nessa situação aí. É isso, acho que sobre o draft, acho que é isso que a gente pode comentar aí. Eu acho que os três primeiros picks provavelmente vão ser isso eu acabei falando se o Sixers não trocar. Aí a gente aguarda aí esse draft. Depois a gente volta com mais um episódio para vocês, comentando as escolhas e quem saiu com a steal desse draft. Eu acho que, igual a gente já falou inúmeras vezes, é um draft recheado de talento. Então, os GMs estão muito ativos, todo mundo esperando. E acho que tem tudo para ser o melhor draft dos últimos anos. Eu acho que tem tudo para ser o melhor draft dos últimos anos. O draft passado foi fraco, né, cara? Vamos ser bem sinceros. Não, não, Assim, teve aí o McCain que, assim, na minha visão, ele jogou bem no começo, porque o time não tinha ninguém. né? Então, ele puxou a responsa, mas Stephen Castle, que é um jogador que talvez, eu acho que não seria Rookie of the Year nenhum dos últimos anos. Nenhum. Foi porque Não tinha ninguém. a gente teve Zach Edey, cara, o cara acho que foi no top 4 da corrida de Rookie. E, porra, Não- aquele cara é muito bagre, muito bagre. E Só aí a tem gente tamanho. teve o Rissachet lá do Atlanta, que foi a escolha número Cara, o um. Rizache, a gente, daqui uns 2 anos, a gente nem vai lembrar que ele foi a primeira pick. É, então eu acho que melhor que o draft da temporada passada já é, sem nem ter acontecido. É, verdade. Seguir aqui com o próximo assunto, que é sobre o jogo 7 que vai começar daqui 1 horinha. A gente tá gravando aí às 8 horas da noite, ele vai começar às 9. E, assim, é um jogo 7 que muito. Acho que pouca gente esperava. A gente tinha um favoritismo no Thunder aí. Muita gente falava que o Thunder ia até varrer esse Pacers. O Pacers ele vem se provando um time muito raçudo, com muita vontade, né, de ser campeão. Ele nenhuma série ele era favorito unânime. Na série contra o Bucks, muita gente apostava no Bucks. Eu apostei no Pacers. Eu achei que Bucks e Pacers, o Pacers era muito mais time, até porque o Lillard perdeu os 2 primeiros jogos. Na série contra o Cavs era extremamente favorito. Muito favorito. E até depois que o Pacers roubou os 2 mandos de quadra, roubou os 2 primeiros ou foi 1-1 Eu acho que em Cleveland? eu não lembro exatamente, deixa eu ver aqui a ordem. Vamos ver aqui. Enfim, o Cavs ele foi favorito a série inteira até o Pacers fechar a série. E muita gente Roubou os ainda dois acreditava no primeiros. comeback. Roubou os dois Então, muita primeiros, gente. perdeu o terceiro e depois fechou. E o Pacers vem mostrando isso pra gente. Enquanto o Pacers não fechava as séries, ele, tipo assim, a galera falava, vai virar. A gente viu isso no Knicks também, que ele roubou os 2 mandos lá em Nova York Sim, e sim, todo mundo falava, vai virar, o Pacers ganhou na sorte. E desde o começo dos playoffs a gente vem, é um vem time muito vendo isso resiliente, cara. É muita resiliência. muito. E chegou nesse jogo 7 muita gente falava, agora o buraco é mais embaixo, o Thunder.
é um time melhor do que todos esses que ele enfrentou. E realmente é um time melhor. Mas mesmo assim, o Pacers conseguiu roubar o primeiro jogo, uma virada muito absurda, né? E eu não sei, não consigo apostar em nenhum dos dois hoje. Jogo 7 é O, complicado de apostar. o Pacers destruiu o Thunder no último jogo. Foi a maior marca de turnovers do Thunder em, sei lá, 3 anos, pelo que eu tinha visto. O Thunder não conseguiu forçar nenhum turnover do Pacers. Isso nunca tinha acontecido nessa temporada. O Pacers cuidou muito bem da bola, controlou dos dois lados da quadra, pressionou demais. O Shai teve 8 turnovers, se eu não me engano. Foi um jogo. Assim, você via que o Pacers estava com muita vontade, botando muita pressão Muita energia. e muita velocidade. É um time que você tem um banco muito bom. O banco do Pacers não tá nem. Assim, e na minha visão, o banco do Thunder é um ótimo banco. Um excelente banco. Mas, mas o time do Pacers, tipo, pega o banco do Pacers e dá pra se virar um time e vai pros playoffs. É, É um, é ti- desse é jeito um aí. ti- Tá melhor que o é um Brooklyn time que. Nets, melhor que esses times aí tudo, Não, cara. o banco do Pacers é melhor que muito time. É Sim, com certeza. absurdo. E o Carlisle vem mostrando aí um trabalho muito bom. Teve algumas questões aí que algumas pessoas estavam criticando ele, que ele não pedia timeouts Desafios. e também teve aquela questão que do TJ McConnell no jogo 5 que marcou 13 pontos no terceiro E quarto ele não voltou ele, cara. e depois ficou mofando no banco pro Haliburton que não estava fazendo nada o jogo inteiro, não marcou nenhum field goal. Assim, eu acho que esse Pacers tem tudo pra ser campeão hoje, mas não tem como a gente duvidar do Thunder, que é um time muito encaixado, é mais time no papel do que esse Pacers. Eu acho que hoje vai vencer quem tiver mais vontade. É, e o jogo 7 é aquilo, né? Onde você é um role player, se ele fizer 30 pontos, o time é campeão. É isso aí. É a noite dos heróis improváveis, né? E eu acho que pra você parar esse Thunder, sabe o que você tem que fazer? Deixa o Shai Deixa eles jogar. chutarem pra três. Deixa o Shai jogar Eu acho, sozinho. Deixa ele jogar sozinho. eu Foi acho assim que o que Dallas pra ganhou vencer esse deles temporada Thunder, passada. para vencer esse Thunder, deixa eles chutarem pra três. O aproveitamento deles pra três tá muito fraco. Então, Mas assim, também é um é muito arriscado a gente falar isso, né? Porque vai que os caras matam a bola de três hoje, né? Tipo, tá muito em aberto isso. essa é a magia do jogo 7, né? Então, assim, qualquer coisa pode acontecer. E na minha torcida hoje, vai pro Pacers. Eu tô torcendo, eu tô fechadão com o Carlisle. Então, assim, vamos ver o que vai virar isso aí, cara. Tô ansioso, daqui a pouco vou estar ali já preparando as coisas pra comer, assistir o jogo e esperar o draft agora. Sim, minha torcida, eu acho que eu vou torcer pro Thunder hoje, porque é um time que sofreu demais aí, sofreu com a traição do Kevin Durant e já bateu na trave muitas vezes. O Pacers também já aconteceu, mas é, eu gosto do núcleo do Thunder. E a forma que eles Acho que tá construíram aí o um elenco, puta né? jogador. A forma que eles Sim, construíram o time construíram um elenco muito orgânico, né? é muito orgânico. Vieram, vieram aí sem fazer nenhuma movimentação arriscada, pegaram o Shai aí numa troca do Paul George e foram Seria essa a construindo pior troca da história? rapaz, talvez. Eu acho que Só o é uma futuro nos troca. dirá se a troca do Luka foi pior É. que a do Paul George. Ah, não. Acho que a do Paul George é pior, velho. Vamos ver. Vamos. Sinceramente. O Paul George flopou demais no Clippers lá. Tipo, nenhum ano o time chegava saudável pros playoffs. Eu acho que pro Clippers foi pior. Pensa, já imaginou se o Shai tivesse a curva de evolução que ele teve? Porque também é difícil a gente falar, né? Que ele seria o jogador que ele é hoje São outras se ele circunstâncias. tivesse mantido no Clippers. Mas vamos pegar o Shai de hoje e coloca ele no Clippers, por exemplo, pra jogar do lado de um Kawhi. Né? Seria um timaço. Contender, um timaço, tá louco. Os reis do mid-range, né? Não erra nunca. Se É, você vai passar, é raiva jogar contra um time desse.
E dois jogadores two-way defendem muito bem, né? Sim. Mas é isso, eu tô fechadão com o Thunder hoje e tô Com o esperando. Thunder não, você tá fechadão Oh, com o Pacers. tô fechadão com o Pacers. É a zica reversa. Tô fechadão com o Pacers. Tô ansioso pra esse Pra jogo, mim, cara. qualquer um que ganhar aí tá Mereceu. bom, porque mereceram demais. Mas eu vou estar torcendo pro Thunder. Então é isso. Então é isso, galera. Fica aí o segundo episódio do Slam Talk Brasil. A gente vai trazer para vocês depois um relatório do que a gente pensa, como que foram essas finais, da caminhada do time que vai ser campeão. Tomara que seja o Pacers. Tô brincando. O Oklahoma também mereceu muito pela construção do elenco. Tudo foi feito de uma forma assim. Cara, tudo muito certinho. A troca pelo Caruso, que o Guidey tinha sido um problema a temporada passada, então eles fizeram tudo do mais correto para chegar no título. E eu acho que seria muito justo, sim, o Thunder ganhar essa temporada pelo que eles jogaram durante a temporada regular. Foi um time assim que era difícil de ganhar, mas é isso. As finais da NBA são isso, o jogo 7 é isso, e é a noite dos heróis improváveis. Quem que você acha que vem para ser o MVP das finais? Se o Thunder for campeão, obviamente vai ser o Shai. Mas se for o Pacers, acho que vai acabar caindo o Siakam. O Haliburton teve algumas É, inconsistências aí, e o Siakam foi mais consistente que ele. E assim, mas na minha opinião, acho que seria muito legal a gente ver aí se o McConnell amassasse hoje e seria talvez legal, ganhasse. né? Porque Seria legal. merece. Caramba, ia ser massa. Ele jogou O cara muito ele essa série. foi fator aí. No jogo 5 não foi, não ganharam, talvez por não ter mantido ele mais em quadro, porque o cara tava Sim. imparável. E o cara, ele é a alma desse time nesse playoffs. Esse McConnell, porra, o cara é absurdo. Sensacional. Então é isso, galera. Obrigado por assistir. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa troca do Kevin Durant pro Houston Rockets.